Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psique Quer Saber. A nossa convidada de hoje é a Juliana Moreira. Ela é nutricionista e hoje ela está aqui para a gente falar sobre como a alimentação pode ajudar quem está no tratamento do transtorno de ansiedade. Ju, dentro da minha realidade clínica, com os atendimentos que eu realizo nos pacientes que sofrem de ansiedade, é muito comum eu ouvir deles de recorrerem ao alimento para suprir aquela angústia que eles estão sentindo, né? Então, assim, por que que isso acontece? Muitas vezes eles me perguntam, né? Por que que eu recorro ao alimento e por que que quando eu como eu me sinto tão bem? Deixando claro que a alimentação, além de uma necessidade, ela é um ato carregado de afeto. Então, ou seja, vai muito além da satisfação que nós sentimos ao nos alimentar, mas também por proporcionar a sensação de bem-estar, né? Então, é exatamente nessa linha que a gente vai conversar aqui, né? Sobre de que forma a alimentação pode ajudar a diminuir, né, a ansiedade. Então, Ju, eu gostaria de passar para você, né? E que você pudesse explicar para a gente quais são, né, as influências da alimentação na saúde emocional e de que maneira isso acontece. E seja muito bem-vinda a esse espaço aqui, que agora é nosso para a gente conversar. Bia, vamos lá. De início, a alimentação ela tem um peso muito grande com a ansiedade, porém, ela não é o principal tratamento. Então, é um cuidado que a gente tem. O tratamento deve ser feito, né? Obviamente, com a psicologia, mas é um cuidado que a gente pode ter com a alimentação em tentar ajudar e tentar fazer com que isso me cause um bem-estar, porém não de maneira excessiva. Então, ajuda nesse sentido. Uhum, uhum. Ju, é comum as pessoas terem preferência por alimentos? Porque muitas vezes as pessoas recorrem ao doce, né? Principalmente mulheres. Elas acabam recorrendo ao chocolate por alegar que o chocolate faz bem para a saúde, embora já existam alguns estudos apontando realmente esse bem-estar e esse benefício que o chocolate pode trazer em alguns momentos, né, para a mulher especificamente. Você saberia dizer o porquê dessa preferência por doce? Então, tudo vem de hábitos, né? Se a gente for parar para pensar, né, na nossa infância, bebê, 1 ano, 2 aninhos, quando a gente começa a formar um pouquinho da nossa personalidade, isso já é nos ensinado que nós nos acalmamos ao comer doces, entendeu? Então, uma criança, ela tá chorando, ela tá esperneando, ninguém oferece para ela uma fruta, ninguém oferece para ela uma alface, nós oferecemos o quê? Oferecemos doces, balas, pirulitos. Então, isso já vem desde a infância, é um hábito que nós, né, adultos, já temos desde a infância e que hoje, ao criar nossos filhos, a gente tem que ir se desprendendo disso. Ensinar a criança como ela deve se acalmar de outras maneiras, não ensinando a ela que tem que ser com alimento, tem que ser com o doce especificamente. Interessante. Até porque, conforme você foi falando, Ju, eu lembrei que na minha clínica, né, onde eu faço os atendimentos presencial, tem lá a balinha, tem a paçoquinha, onde quando os pacientes passam por aquela sessão, às vezes um pouco conturbada por conta dos conteúdos que eles acabam abordando, aí eu vou lá e ofereço a balinha, a paçoquinha. Eu não tinha parado para pensar agora, né, com esse ponto que você está destacando, mas olha que coisa, né? Realmente a gente vê o alimento, especificamente o doce, com esse ar de recompensa, com ar de alívio, até por conta que vai desencadear na gente aquela sensação gostosa que muitos têm da infância, né? Que é a fase, pelo menos, que a gente mais consome desses derivados, né, desses alimentos. E existe, Ju, algum outro alimento que possa trazer esse bem-estar emocional? Porque assim, conforme você explicou do doce, eu estou entendendo que é algo ensinado, certo? Mas falando assim, especificamente de alimentos que realmente podem proporcionar esse bem-estar para a pessoa que consome, existe esse alimento? Existe sim, Bia, na verdade existe um grupo de alimentos, né, que eles são capazes, né, de produzir serotonina, né, que é o hormônio do bem-estar, do relaxamento. Uhum, Esses alimentos, para essa serotonina ser formada, ela precisa de um aminoácido que se chama triptofano.
E ele Uhum. deve ser adquirido através da dieta. E ele está presente em carnes, peixes, ovos, assim, alimentos, acredito, de fácil acesso. Toda a população, né, consegue consumir esses alimentos. Tem um papel importante no consumo de carne, peixes e ovos, porém não é também o principal tratamento, é como se fosse um complemento. Se eu ter uma dieta equilibrada, isso vai ajudar na minha ansiedade. Uhum. Fora isso, também existe os tipos de alimentos que a gente classifica como fitoterápicos, né? Então, são chá de passiflora, chá de camomila, dentre outras diversas ervas que, em forma de chá, causam bem-estar e o relaxamento, que Uhum. devem ser prescritos, né, por um nutricionista fitoterápico. Então, ele tem que ser especializado em fitoterapia e ser acompanhado junto com um psicólogo. Uhum. E encontrar essas nutricionistas que usam desse método de tratamento é fácil ou é algo que ainda é muito restrito no mercado da nutrição? Não é tão difícil, obviamente não são tantos nutricionistas como os nutricionistas clínicos gerais, né? Então, se o paciente quer procurar um nutricionista que seja especialista em fitoterapia, pode entrar em contato com o Conselho Regional Nutricionista, mandar e-mail, eles mandam a classificação dos profissionais que são habilitados, ou até mesmo se tiver plano de saúde, poder entrar em contato com o seu plano de saúde para verificar, né, se existe algum profissional especializado em fitoterapia para te atender. Uhum, uhum. Ju, você está falando de alimentos que, de uma certa forma, como você mesma disse, e reforço, são de fácil acesso, né? Então, o fato delas serem de fácil acesso pode também recorrer, as pessoas que recorrem a esses alimentos consumirem sem consultar um profissional, né? O benefício que ele pode trazer, ele é o mesmo, independente da quantidade ou não? Na verdade, assim, a quantidade que deve ser prescrita, né, vai ser referente aos relatos do que o paciente está falando, né? Então, assim, é bom que esse nutricionista fitoterápico tenha contato com esse psicólogo, né? Para os dois conversarem de como anda aquele paciente, qual a gravidade, qual, né, a necessidade. Então, tem diferença, sim. Alguns, a formulação é prescrita de uma maneira e para outros uma formulação mais leve, entendeu? Porque alguns podem dar muito sono, dependendo com que a pessoa trabalha, que tipo de atividade ela faz, existe uma quantidade de. Isso não deve ser tomado sem prescrição, de maneira própria. Uhum. Você deu um destaque também em relação a carnes, ovos, né? Para quem não se alimenta de derivado animal, isso altera em alguma coisa? Tem algum outro alimento que também substitua esses outros para trazer essa sensação de bem-estar? Olha, quem é, por exemplo, vegetariano, né, não consome, a gente tem algumas classificações, que é o ovo lacto, né, que vai poder consumir o ovo, ou o vegano que não consome absolutamente nada. Como é somente um complemento, essa Uhum, pessoa pode estar fazendo uso de chás, né, que são derivados das ervas, né? Então, uhum, ela pode recorrer aos chás, né, obviamente com prescrição adequada. Ou, na verdade, a diferença do vegetariano para quem consome carne normal, a única deficiência que a gente vai ter é de uma vitamina 12. Então, quem não consome carne nem derivados, ela tem que suplementar apenas a vitamina B12. Mas uhum, falando da ansiedade em si, ela pode recorrer ao chá, que é propriedade de ervas, né? Que não tem nenhum uhum, problema. Então, uhum. quem não consegue fazer com carnes, ovos e peixes, que são os aminoácidos essenciais, tem que ser adquiridos através da dieta, ele vai para a classificação dos chás.
Bacana. Então, ou seja, uma pessoa, né, que quem está nos assistindo, por exemplo, que sofre de ansiedade, mas que tem uma forma de se alimentar diferente dessas que você estava descrevendo, pode sim, junto com um profissional, né, fazer um cardápio, né, dentro com os alimentos que ela consome, a fim de atender a necessidade dela, né? E falando, né, especificamente dos veganos, vegetarianos, que são pessoas que comem muitas frutas, né? Vem aquela famosa frase, né? Quem come fruta é mais feliz. Ju, isso é verdade ou é mentira? Fala aí pra gente. Olha, eu vou colocar como um mito, porque quando a gente fala em felicidade, né, a gente pensa em algo muito maior, né? Não é só o alimento que nos traz felicidade, seja ele fruta, seja ele verduras, chocolate, doces, açúcares. Felicidade é muito além disso, né? É um bem-estar emocional que envolve várias coisas, envolve o meu trabalho, envolve a minha família. Então, não tem como a gente falar que por comer um alimento o indivíduo será mais feliz. Então, eu vou colocar isso como um mito. Mas, assim, a partir do momento que você se adaptou a comer frutas, legumes e verduras, quando você se adaptou de verdade, é um hábito, é sua rotina, você se sente muito bem ao comer, né? Uhum. Aqueles doces, às vezes, não te fazem mais falta. Claro que tudo isso é um processo, leva tempo, mas a gente se sente bem quando a gente come frutas, legumes e verduras depois que a gente já se adaptou. Uhum. Ju, eu concordo com você, até porque assim, a felicidade é algo subjetivo que a gente não consegue assim com tanta facilidade numa fruta, num doce ou em qualquer outra coisa que a gente olhe e fale, através disso eu vou conseguir obter a minha felicidade, né? A felicidade, como eu acabei de dizer, é algo subjetivo e ela é construída através de diversas formas, né? Então eu concordo com você. E o que acontece, assim, né, ainda falando também um pouco da minha realidade clínica, é que através dessa sensação, né, falsa sensação que as pessoas acabam tendo de bem-estar, por se alimentar de um alimento muitas vezes não recomendado e que pode mais fazer mal do que bem para ela, isso não só agrava a ansiedade, né? Porque ela vai estar achando que consumindo tal alimento ela está diminuindo a ansiedade dela, só que mais um sintoma psicológico dela de que aquilo está diminuindo. E aí, além dessa complicação dela poder aumentar essa ansiedade dela, ela pode trazer complicações para a saúde, né? Destaco aqui a obesidade, questões ligadas a colesterol, pressão alta, porque tudo isso também pode se desenvolver a partir de uma má alimentação, né? Então, eu gostaria de te perguntar, Ju, se existe um grupo de alimentos que sobrecarrega o corpo e, consequentemente, pode deixar uma pessoa mais agitada. Então, o que eu quero dizer com isso? Quais são esses alimentos errados, se é assim que eu posso colocar aqui, que as pessoas às vezes usam, né, consomem, né, e ao invés de trazer essa sensação de diminuição, de ansiedade, acaba estimulando cada vez mais. A sobrecarga do nosso corpo, ela pode ser feita por diversos alimentos, né? Pode acontecer, ocorrer por diversos alimentos. Então, assim, as gorduras, né, em excesso, né, sobrecarregam o nosso corpo, as nossas funções. O excesso de gordura está relacionado a doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, tudo isso está associado. Geralmente a gente orienta, né, a pessoa que tem ansiedade, às vezes não consegue dormir, a evitar consumir café em excesso, chocolate, porque além de ter o bem-estar, né, do açúcar, existe, né, a questão da cafeína que deixa o nosso corpo, né, um pouco mais enérgico. Então a gente tem que tomar cuidado com esses tipos de alimentos. Quando eu falo na ansiedade, eu como para tentar suprir algo, né, que está dentro de mim, não estou conseguindo lidar com aquilo. Só que a partir do momento que eu como e não resolve, porque não é esse o tratamento ideal. Eu comer não resolve. Pode resolver naquele momento, né, me suprir naquele momento, mas depois aquela ansiedade voltar. Isso vira um ciclo vicioso que eu como, não resolve, eu como de novo e não resolve. Aí a gente vai para a obesidade, vai para a pressão alta, vai para uma anorexia, uma bulimia.
Então, por Uhum. isso que eu falo, né? A alimentação ela é um cuidado, né? Que a gente pode ter, a gente pode adaptar algumas coisas, adaptar horários, alimentos, mas não é o tratamento, né, mais adequado, tem que ser um tratamento em junção mesmo. Uhum. Então, ou seja, tudo não é que se evita, mas gerenciando, calculando ali a quantidade que você pode consumir, você acaba não abrindo mão, continua consumindo, mas de uma forma consciente, de uma forma que isso vai te trazer benefícios. E Ju, aproveitando assim o espaço, eu quero compartilhar com você, né? Esses dias nas redes sociais eu recebi o relato de uma pessoa, né, que é ansiosa e que acabava, né, se alimentando de uma forma excessiva. E ela me perguntou o seguinte, né, o porquê que ela não mudava esse comportamento. Ela dizia que ela chegava a passar mal. E a pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte: que vazio você espera que o seu alimento preencha, né? Então, assim, a partir do momento que ela come e aquilo gera ainda prazer nela, muito difícil vai gerar uma mudança. Porque se está confortável, eu ainda permaneço naquele comportamento, né? Então, assim, olha o perigo, né? O prazer e o perigo estão na mesma frase, porque assim, ela relata, ela reconhece que há um problema, que aquilo está proporcionando mal para ela, mas ainda assim ela afirma que continua porque ainda se sente bem, né? Então, o alimento, ele é afetivo, como a gente falou, como eu falei no início, como você muitas vezes também está frisando, de que a pessoa procura nele aquilo que ele não tem capacidade de suprir, que é o afeto. Às vezes você está procurando naquele alimento um acolhimento, uma atenção, e dentre outras condições que muitas vezes na vida real ela não consegue, e o alimento, por ser mais fácil, ela consegue. Um exemplo também para complementar a situação que a gente está vivendo hoje em dia da pandemia, né? Quantas pessoas estão enchendo os armários de alimentos? Só que assim, se a gente for parar para analisar, dar um mergulho dentro da situação, a gente vai perceber que eles não estão só enchendo os armários de alimento, eles estão enchendo os armários de medo, de insegurança, de angústia, de prazeres que eles ainda não se viram privados, que a pandemia, no caso, privou muitas pessoas, né, dos seus prazeres. E o alimento, se não for o único, mas é um dos que ainda não tiveram o acesso totalmente restrito ou que diminuiu. As pessoas continuam tendo acesso ao alimento. Então, para você ver como o alimento ele traz para a pessoa sensações que de forma concreta ela não consegue ter, né? Então eu acho muito interessante a gente estar falando nesse assunto e acho que encaixa muito com a realidade que a gente está vivendo, né, Ju? E já caminhando aqui para o encerramento da nossa entrevista, gostaria de perguntar para você, Ju, para uma pessoa que realiza atendimento psicológico, né, já está ali passando por essa assistência, mas que deseja também fazer um acompanhamento nutricional para lidar com essa compulsão alimentar que ela desenvolveu. Como é que funciona, Ju? Como é que você recebe esse paciente? Bom, o atendimento ele pode ser feito de diversas maneiras, né? Para um paciente que ele está sendo acompanhado psicologicamente, né, já com psicólogo ou com psiquiatra, né, que seja, a gente tem de usar a nutrição comportamental, que seria o quê? Ao invés de a gente pular um cardápio para ele, de um mês ou de 15 dias, com horários, quantidades, a gente trabalha com ele com metas. Então, assim, estou com uma compulsão com refrigerante. Estou tomando, um exemplo, 2 litros por dia. Então, a gente vai por etapas. Então, se eu estou tomando 2 litros por dia de refrigerante, eu vou diminuir. Ou amanhã eu vou tomar 1 litro, depois eu vou tomar 500 ml, até a gente conseguir tirar aos poucos. Nada radical, porque radical não funciona. A partir do momento que eu tiro um alimento de um indivíduo radicalmente, ele vai voltar a consumir ele compulsivamente. E isso vai virando um ciclo vicioso. Então, o tratamento de uma pessoa ansiosa, de um indivíduo ansioso, ele é feito dessa maneira, sempre com metas, diminuição, até a gente conseguir chegar no nosso objetivo final, que é ele não tentar suprir vazio, estou desempregado, né, que a pandemia gerou isso, né, o desemprego,
dificuldades financeiras. Então, assim, tem que entender aos poucos, é dessa maneira que as coisas vão se solucionando, entendeu? Vamos por metas, devagarinho, conforme ele for conseguindo, a gente vai acompanhando até ele chegar no nosso objetivo, né? Uhum. Ou seja, é tudo um processo, né? Nada é de imediato. E o ansioso, ele muitas vezes está focado no resultado. Ele quer atingir aquele resultado e às vezes não se dedica o que ele realmente precisa, que é o dia após dia que ele vai precisar se dedicar ao seu autocuidado, na questão psíquica, na questão alimentar, às vezes na questão física também, uma pessoa que às vezes precisa recorrer à atividade física. Então, é muito importante a gente frisar que é um processo. É claro que não é fácil, né, Ju? Não tem como comparar, embora a gente esteja falando de um público que é as pessoas que sofrem de ansiedade e de que maneira elas podem usar da alimentação para se beneficiar, cada indivíduo é cada indivíduo, como é um ser especial que requer uma atenção diferenciada e que os profissionais vão saber ali acompanhar e dizer se está indo muito rápido, se está indo mais devagar, mas lembrando que cada paciente tem o seu tempo, né, Ju? Você Sim, gostaria, sim. Ju, de dizer mais alguma coisa para a gente encerrar? Para quem estiver assistindo a gente, né, é super importante, né? Hoje está sendo bem frisado isso, né? Antigamente, tempos atrás, né? Pouco tempo atrás, na verdade, o atendimento psicológico não era bem visto, não era algo assim normal, né? Aos olhos Uhum. da população. E hoje tem sido muito procurado, né? A gente precisa tratar da nossa saúde mental, do nosso bem-estar. Então, juntando isso, junto à alimentação, acho que a gente engloba muita coisa. A gente consegue, né, tratar da alimentação e tratar da nossa ansiedade. Então, se você que está aí assistindo precisar, procure tratamento, procure ajuda profissional, né? Você não está sozinho. Os profissionais da saúde estão cada vez trabalhando juntos para suprir cada área, né? Cada área do ser humano que precisa ser tratada, seja doenças, seja na saúde mental, seja na alimentação. Então, procure ajuda profissional e boa sorte para você que está procurando melhorar, né? Uhum, maravilha! E se precisarem de ajuda, lembre-se que a Juliana e eu estamos aqui para ajudar vocês, como ela mesma frisou. Então, Ju, muito obrigada. Adorei esse bate-papo com você. Tenho certeza que foram informações ricas e que para quem está nos assistindo, se ela perceber ali alguma irregularidade no comportamento dela, alguma atitude, que ela tenha coragem de dar esse próximo passo, que é buscar por orientação para enfim, ser ajudada, né, Ju? Então, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada para você que nos assistiu até aqui e até a próxima. Tchau, tchau, galera.